Você sabia que há inúmeras empresas que recebem ou receberam investimentos de private equity e venture capital que fazem parte do seu dia a dia? Muito além das startups, companhias investidas por estes fundos estão presentes em atividades essenciais do seu cotidiano na forma de produtos e serviços. Quando você vai à farmácia, ao mercado, à academia, quando pede comida pelo aplicativo, quando viaja ou quando administra seu dinheiro, em todas essas situações, você se depara com empresas que têm ou tiveram investimentos de fundos de private equity ou venture capital. Dos setores de varejo, agricultura, alimentos, saúde, bem-estar e turismo, aos setores de comércio eletrônico, fintechs, telecomunicações e aplicativos, a economia brasileira está repleta de empresas que receberam esse tipo de investimento. Estes fundos representam um importante acesso a recursos para as empresas, possibilitando crescimentos sólidos e sustentáveis, assim como a modernização dos negócios e das gestões. 6 de cada 10 empresas brasileiras que abriram capital nos últimos 10 anos têm como sócio um fundo de private equity. Olhe ao redor, há dezenas de empresas e marcas que talvez você não saiba, mas que receberam esse tipo de investimento e que hoje movimentam diferentes setores da economia. São investimentos produtivos que apoiam negócios promissores, soluções disruptivas e a conquista de novos mercados. Além disso, contribuem com o desenvolvimento de áreas estratégicas do país, como infraestrutura, energia, educação e pesquisa, gerando impactos diretos na economia e na qualidade de vida de todos nós. Se você ainda não conhece esse tipo de investimento ou quer saber mais, acesse www.abvcap.com.br. Boa tarde a todos e todas e obrigada pela sua participação. Hoje é o nosso último dia do ABVCap Diversidade, um evento que tem como objetivo principal fomentar a discussão sobre inclusão, equidade e diversidade, especialmente no ambiente de negócios do Private Equity e Venture Capital. E não somente promovendo o discurso, mas o colocando na prática, a ABVCap, ao longo dos anos, tem desenvolvido iniciativas que visam apoiar os temas que foram e serão debatidos na semana. Entre estas, temos o Grupo de Mulheres de Private Equity e Venture Capital, que este ano lançou a primeira turma de mentoria. Também lançamos este ano a campanha Contrate um Jovem e Transforme o País, através do Comitê 2030. O programa tem como objetivo reduzir as taxas crescentes de desemprego, especialmente entre os jovens, promovendo a contratação de pessoas entre 14 a 24 anos em situação de vulnerabilidade social. E, por fim, mais recentemente, a ABVCap se comprometeu com a iniciativa 30% Club, uma campanha global que visa aumentar a diversidade de gênero nos conselhos e cargos executivos de empresas. Durante a semana, falamos sobre a questão de equidade e diversidade nos negócios e como isso gera resultados positivos, não somente para a sociedade, mas também para a empresa, garantindo retornos. Falamos também como investidores, gestores e empresas estão se reposicionando de dentro para fora para refletir essa pluralidade e como essa mudança e complementaridade de gênero, raça, idade, entre muitos outros, é uma fortaleza para quem quer assegurar as melhores oportunidades. Hoje, vamos falar sobre como chegar lá e quais são os principais desafios, como quebrar paradigmas, como fugir do óbvio e garantir sucesso, quais são as mudanças necessárias para não somente atrair, mas reter estes talentos. E para conduzir esta conversa, eu tenho aqui o enorme prazer de receber João Buzin, sócio do Tosini Freire Advogados, e um amigo com quem pude acompanhar de perto sua trajetória profissional e pessoal por mais equidade em todos os sentidos na sociedade brasileira. E se juntando a ele, tenho a grande honra também de chamar Luana Zemella, CEO da DIMA, Ana Paula Franzotti, diretora de Desenvolvimento Organizacional e Cultura da Unilever, e Bruno Brito, Managing Director da Cedro Capital. João, muito obrigada e é com você. Eu que agradeço, Cris, e obrigado aí, minha amiga, também pelas palavras. Sempre um prazer estar aqui nos eventos da BVCap, nas iniciativas, enfim. A gente tem aí um orgulho muito grande de
sermos partes aí da vida da BVCap, né? E hoje estamos aqui para falar de um tema que é tão importante, que tem ganhado cada vez mais relevância, mais sensibilização nos últimos anos, que é o tema da diversidade de forma geral, né? E aqui a gente hoje tem por objetivo falar de questões de equidade de gênero, racial, tem a questão do regionalismo também, enfim, você fez já uma boa apresentação aí, Cris, só para também falar para vocês, pessoal. Bom, sou sócio aqui no escritório já faz quase 10 anos, né? Sou responsável pela nossa prática de investimentos alternativos, né? De Private Equity Venture Capital, de forma geral, e outras classes, né? Razão pela qual aí a gente tem essa interface direta com a BVCap, né? E hoje eu tenho a honra de receber aqui para conversar, bater um papo, a Ana Franzotti, o Bruno e a Luana. Se vocês quiserem também se apresentar aí, pessoal, rapidamente, dar algumas palavrinhas antes da gente passar a bola para a Luana começar com uma apresentação sobre a Dima, sobre a história dela na questão da equidade, contar um pouquinho do fundo que teve no começo desse ano. Então, acho que vou passar primeiro para a Ana. Ana, se você puder se apresentar rapidamente, e aí depois a gente vai para o Bruno, e daí começamos já direto com a Luana se apresentando e fazendo a apresentação. Oi, João, é uma alegria estar aqui. Também sou fã da BVCap, do trabalho que a BVCap faz, né? Estive recentemente aqui falando sobre inclusão produtiva de jovens. Eu sou responsável na Unilever pela área de desenvolvimento organizacional e cultura. E dentro dessa área estão todos os guarda-chuvas de desenvolvimento de liderança, desenvolvimento de jovens, e essas áreas, elas estão a espinha dorsal para diversidade, equidade e inclusão dentro da Unilever. Estou na companhia há 10 anos, e é muito bom estar aqui com vocês, podendo contar um pouquinho do que a gente tem feito ao longo, desde 2008, nessa agenda de diversidade, equidade e inclusão. Estou super feliz. Muito bom. Bruno? Opa, deixa eu abrir meu microfone aqui. Bom, boa tarde a todos. Primeiro agradecer, enfim, a BVCap aí o convite, é um prazer estar aqui. Cris, Ângela, etc. João, enfim, obrigado aí pelo convite. Bom, me chamo Bruno, sou um dos sócios fundadores da Cedro Capital. A Cedro, ela é uma gestora fora do eixo Rio-São Paulo, né? Nossa sede é Brasília, e o nosso foco de atuação é o que a gente denomina aí a região do Brasil Central, né? Centro-Oeste, Tocantins e Minas Gerais, né? O pessoal no mercado costuma brincar aí que a gente é a gestora do movimento do sem praia, né? Aqui é praia só de rio. Então, esse é o nosso foco de atuação. A gente vem investindo em empresas nessa geografia. Enfim, nosso portfólio é composto por companhias em Goiânia, em Brasília, em Uberaba, Uberlândia, Belo Horizonte, etc. E eu acho que a gente, enfim, vem contribuir com esse debate aqui da diversidade, né, sobre a ótica da diversidade geográfica, né, porque hoje a indústria de Venture Capital e Private Equity é muito concentrada, né, no eixo Rio-São Paulo, principalmente São Paulo, no Brasil. Essa concentração, ela não, quando você compara, né, com outros mercados, etc., a gente vai explorar um pouquinho isso mais para frente. No Brasil, a concentração ela realmente é muito grande, e a gente vem trazer aí uma contribuição no debate aqui da diversidade sobre essa ótica da geografia, né, do regionalismo. Então, enfim, acho que a introdução é mais ou menos isso. Muito bom. Bom, Luana, então agora está com você, né, para você se apresentar e apresentar para a gente, aí fazer a gente aprender um pouquinho com a trajetória de vocês. Prazer ter você também. Obrigada a todos vocês, obrigada a BVCap pelo convite, obrigada especialmente ao Daniel Iso, que me convidou pessoalmente para participar.
A gente se conheceu num curso em Oxford, já faz bastante tempo. É um curso justo sobre investimentos de impacto, onde ele era um instrutor e eu estava lá aprendendo como estruturar um fundo para pessoas negras, né, de impacto. E hoje, atualmente, eu sou CEO da DIMA, que é Development Impact Managers and Advisors. É uma empresa estabelecida no Catar e no Brasil. Também sou co-diretora do capítulo de Doha, do Founder Institute, que é a maior, digamos, instituição de Pre-Seed Accelerator do mundo, com uma rede em 200 cidades. E a gente está lançando agora, esse mês, o capítulo de Doha. Eu sou doutora em Economia da Discriminação Racial pela Universidade de Aberdeen e mestre em Análise de Políticas Econômicas. E a minha trajetória vem do ativismo no movimento negro, onde eu cresci, e até desenvolvimento internacional, onde eu trabalhei no Banco Interamericano de Desenvolvimento em Washington por alguns anos, 7 anos, e liderei uma agenda de equidade racial no mercado financeiro. Participei da estratégia de inclusão financeira do banco, empréstimos para empresários indígenas no Panamá, e também lancei a primeira iniciativa de apoio aos afroempreendedores do banco, e o foco era no Brasil, era demonstrar para o mercado financeiro que existia carteira de investimentos de pessoas negras viável e com retornos interessantes. Nós trabalhamos com a Endeavor, com a Anjos do Brasil, e foi ali que eu comecei realmente digamos, a me aproximar da indústria de investimentos e de capital privado, mais especificamente. Eu já estava trabalhando com a indústria financeira já há algum tempo, desde 2007, através dos bancos, né, de desenvolvimento. Mas foi ali que eu comecei a realmente me aproximar dos gestores de investimento e comecei a entender o mindset, né, e os vieses da indústria de investimento brasileira com relação aos empreendedores e empreendedoras negros, né? E eu vou contar um pouquinho para vocês. Mas hoje a minha missão de vida, digo assim, é aumentar a quantidade de capital dirigido a negócios de pessoas negras e tornar a indústria de investimento mais inclusiva, né? Eu resumiria assim a minha missão de vida hoje. Então, hoje eu dou aula também de economia na Universidade de Aberdeen, e além de dar aula, dirigir a DIMA, eu estou envolvida diretamente no investimento e empreendimentos de pessoas negras como investidora anjo, né? Eu estou muito envolvida no advocacy, com os reguladores, com entidades de classe da indústria de investimento, com ONGs que trabalham com diversidade na indústria de investimentos. Eu também realizo mentorias para mulheres da Universidade de Oxford, do Oxford Women in Business, e também para organizações de empreendedores negros no Brasil e fora do Brasil também. E mais recentemente eu estou trabalhando numa iniciativa para fomentar mulheres negras na indústria de investimentos, né? Então, como uma espécie de um clube de investimentos, eu vou contar um pouquinho mais para vocês. Então, nesse sentido, eu acho que o convite de hoje foi muito bem-vindo, porque realmente a BVCap, né, como entidade influente que é no mercado financeiro, eu acho que tem um papel muito importante aí que a BVCap poderia estar assumindo nesse tema, né? E eu quero focar a minha fala hoje para além de pensar em diversidade só na diversidade das equipes de investimento. Diversidade para nós na DIMA, eu vou explicar um pouquinho o que a gente faz,
vai mais além, né? São pelo menos 3 etapas, né? A primeira etapa é assegurar o básico, né? Que exista diversidade racial, de gênero e outras diversidades também, como a geográfica, né? É muito importante, e de orientação sexual, etc., na equipe, né? Assegurar que as equipes sejam representativas, né? Da população. E, obviamente, tem aí diversos mitos, né? Ou que são levantados com relação a não encontrar pessoas qualificadas, etc. E eu falo já em mito porque a gente precisa começar a desmistificar, né? Hoje, se a gente for focar na profissão economistas, hoje se graduam ao ano, a gente tem aí cerca de 2.000 pessoas negras ao ano se formando em economia, outras milhares em administração de empresas e realizando MBAs. Hoje, as mulheres negras são o grupo mais, digamos, em termos de números, mais representativo das universidades federais que qualquer outro grupo racial. Obviamente, não existe um balanço, um equilíbrio em todas as carreiras, mas hoje em dia a gente já pode saber que existe, sim, uma pipeline devido como resultado, né, da iniciativa da lei de cotas raciais nas universidades, e nós vemos que essa questão já está começando a ser superada, né, a da diversidade nas equipes, pelo menos no corporate, mas na indústria de investimentos a gente ainda percebe uma grande lacuna nesse tema, e nós não temos dados, né, sobre a diversidade racial da indústria de investimento, que a gente sabe que até hoje não existe, e por favor, envie comentários, entre em contato comigo se vocês já conheceram alguma mulher negra proprietária majoritária de uma gestora de ativos, né? Eu ainda não conheci, mas até hoje a gente sabe que a gente pode contar nos dedos o número de homens negros que estão ativamente gerindo gestora de ativos, né? Gestoras registradas na CVM. Então, a gente sabe que existe um gap muito grande na representatividade, seja do gestor, seja das equipes, né? Mas existe outro passo ainda, que além da diversidade, a gente precisa olhar, que é a questão do portfólio das assets, né? Do portfólio das gestoras. Elas estão também atrás no sentido de assegurar que as suas teses de investimento incorporem a população, essas populações também diversas, né? Então, assegurar a diversidade da equipe de investimento, assegurar a diversidade do portfólio de investimento, né? E uma terceira coisa para garantir o retorno, né, econômico da diversidade é assegurar também que o processo de investimento, desde o deal sourcing até os exits, tenham nesse processo transversalizado a questão da diversidade, né? É pensar quem tu traz como co-investidor para os teus deals, é pensar como é o processo do pós-investimento, né? Será que eu estou realmente tomando em conta ou antecipando vieses no relacionamento com a minha carteira, com as minhas investidas, no comitê de investimentos, eu estou realmente atento ou atenta aos vieses que possam se manifestar, né? E quando se manifesta, nós temos um comitê de investimentos que digamos, visivelmente assume um compromisso com relação à diversidade, ou se cala diante desses vieses, né? Então, tudo isso faz parte de uma mudança comportamental no dia a dia dos fundos e das gestoras, né? Então, para nós, diversidade não é só na equipe, são esses 3 grandes pilares, né? E por que diversidade é importante e por que eu como gestor, digamos, né, me colocando nos sapatos de vocês, deveria estar me preocupando
em ter mais diversidade. Vamos deixar um pouquinho de lado o argumento da moral, da ética e do é a coisa certa a fazer. Isso tudo são argumentos válidos, né? Mas vamos olhar, então, agora também para os argumentos econômicos, né? Então, existem vários estudos, né, que demonstram, estudos da McKinsey, Deloitte, etc. Eu tenho aqui uma lista de estudos e lá, com a minha participação também no Comitê de Inovação, do Laboratório de Inovação Financeira da CVM, eu trago toda essa literatura e nós lá provavelmente vamos estar lançando uma cartilha em breve com todos esses estudos, né, para que os gestores também possam ter essas referências e essas evidências. Mas esses estudos demonstram que, número 1, ter gestores diversos, né, produz maior rentabilidade através do chamado, principalmente quando tu tem uma carteira também diversa, né? Então tem um conceito chamado homofilia, que é realmente a confiança, né, que ter gestores que compartilham identidades produz, né? Então a gente sabe hoje que um fundo onde o CEO é diverso produz exits com 2 vezes maiores rentabilidades. Tem um estudo de longo prazo da Deloitte, que também olhou a carteira de investimento, uma carteira de investimento nos Estados Unidos ao longo de vários anos e também conseguiu medir uma rentabilidade superior dos gestores diversos, né? Então, a gente olha que existem estudos e evidência que mostram não só essa rentabilidade dos gestores diversos, rentabilidade tanto quando a identidade dos gestores diversos é compatível com a identidade da carteira de investimentos, né? Então, e tudo isso nos leva a também perceber que a questão da diversidade, seja das equipes, do processo de investimento, seja do portfólio, também tem na sua, digamos, na sua raiz, um resultado econômico. Então, a gente percebe que não só, se não for pelos temas da moral, da ética, nós temos que também nos preocupar com ser competitivos, né, com o resto da indústria de investimentos. Então, o que a Dima faz hoje, né? A Dima é uma empresa boutique estabelecida no Catar, no Centro Financeiro do Catar, tem mais de 30 consultores filiados, especializados em análise econômica de projetos de desenvolvimento, estruturação de departamentos especiais de monitoramento e avaliação, e também desenvolve estratégias de financiamento aos ODS, né? Então, a gente nasceu, em princípio, para preencher uma lacuna da diplomacia comercial entre o Brasil e o Catar, mas a gente pivotou para focar em investimentos alternativos, né? E hoje, nossos 4 pilares de atuação são desenho de instrumentos financeiros, direcionado à equidade, diversidade, inclusão e pertencimento, para o corporate, para o setor público, né? Um dos, digamos, blueprints que a gente desenvolveu é o Roots Fund, que é um conceito baseado no Diversity Smart Investing, que é tudo isso que eu estou falando para vocês, esses 3 pilares, né? E a gente mapeou, já tem uma carteira identificada de 67 produtos investidas, potenciais. A gente está trabalhando com uma gestora registrada no Rio de Janeiro chamada DXA Investimentos, e a gente está no processo de captação desse fundo para que esse fundo se torne um modelo, uma demonstração, né, para o mercado financeiro de que é possível investir em empresas diversas, em empresas que, em princípio, são SMEs, né, são pequenos e médios negócios, que já estão faturando, mas que precisam do capital significativo para sua escalabilidade,
né? Então, e a gente está focado nesse fundo realmente para ser esse modelo, prover esse blueprint para o mercado financeiro, né? A gente também está focado em desenho e implementação de programas de pré-capital para empreendedores negros. Então, no ano que vem, a gente vai estar lançando um programa para 40 empreendedores. Não é um programa de aceleração, senão um programa realmente que foca no mock due diligence, né? Focar no due diligence para esses empreendedores que já estão, digamos, já passaram por um processo de aceleração, de incubação, etc., e estão prontos para receber investimento do tipo private equity. E nós também estamos focados em serviços, seja diagnóstico, formação, estratégias, avaliação de impacto, para entidades do sistema financeiro, né, que queiram obter resultados em termos de ODS, em termos de diversidade e inclusão. Então, nesse sentido, a nossa, digamos, a nossa experiência está baseada em 4 pilares, né? A nossa experiência como equipe DIMA, né? Empréstimos via bancos de segundo piso, que a gente já estruturou no passado para empresários indígenas, né? O lançamento desse programa de apoio aos afroempreendedores de 2014, que foi o primeiro programa do BID de apoio a afroempreendedores, desenho de guias de gênero, diversidade, de marcos de ESG para os bancos, né, e prestatários públicos, e parcerias internacionais em mais de 40 países, com investidores internacionais, corporates e fundações, né. Então, aqui, talvez a nossa mensagem-chave em termos do qual seria o papel de instituições como a BVCAP, Ambima, CVM, os próprios bancos públicos, né? Eu acho que, no geral, é importante dizer que o resto do mundo está caminhando a passos muito rápidos nesse tema de fundos alternativos, fundos temáticos de private equity, né? A gente já tem uma centena de fundos que já fazem isso, né? A gente fez esse mapeamento. E instituições como, por exemplo, a Ariel Investments nos Estados Unidos, que já tem, que é de propriedade de pessoas negras, já tem um fundo de 3,3 bilhões de dólares operando desde 1983, com metas de diversidade, com metas de sustentabilidade, e já está aí performando acima dos 14% ao ano, independentemente das crises financeiras, né? E o foco deles é realmente pequenas e médias empresas, são essas metas de diversidade, e além deles a gente tem dezenas de outros fundos que foram lançados nos últimos 10 anos, com foco em empreendedores diversos especificamente, né? Então, a gente sabe que no Brasil a gente poderia estar muito mais avançado nessa temática, mas ainda hoje a gente nota uma certa timidez dos gestores que ainda não nem consideraram a transversalização do tema de diversidade no seu portfólio, estão considerando ainda só no time, mas poderiam já estar considerando no seu regulamento certas metas de diversidade, né? E a gente sente uma timidez com relação à questão do processo de investimento, realmente, de ser proativo em identificar os vieses nesse processo de investimento. Então, eu acredito que instituições como a Ambima, por exemplo, que tem o raio-x do investidor, é importante que eles transversalizem a questão racial, e eles estão super abertos a isso, né? A BVCAP também poderia estar coletando muito mais dados a esse respeito, né? É preciso também fomentar a certificação de pessoas negras, de gestores negros, né? Com programas específicos para fomentar isso. Os bancos públicos e a CVM também precisam criar incentivos para gestores negros e gestores que nos Estados Unidos a gente chama de emergentes, né? Gestores de primeira viagem, porque eles demonstravelmente são os que
tem uma maior probabilidade de estar lançando novos fundos alternativos, né? Fundos voltados aos temas de sustentabilidade. E, obviamente, o setor público, governos, precisam criar leis de incentivo para dirigir mais recursos para fundos geridos por pessoas negras. Hoje a gente tem leis de incentivos que estão funcionando aí, como a lei de informática, e é preciso outras leis também, né, que criem os incentivos, né, para que o recurso de corporate possa também ser dirigido a investir nesses fundos, né, temáticos. Então, ou seja, o caminho para a diversidade, né, o caminho para a diversidade está aí, né? Eu acho que essas são algumas ideias de como a gente pode começar a pensar nessa temática, talvez expandindo um pouco o conceito, indo mais além do que a diversidade, né, das equipes, e pensando muito mais em termos em como nós investimos e como nós adquirimos novos ativos e medimos retorno, né? Então, eu deixo essas considerações e dou boas-vindas para qualquer pergunta que a plateia pode ter. Ana, muito legal, muito bom aprender com você, inclusive, porque, de fato, é um movimento, de certa forma, especialmente quando a gente pega aqui no Brasil, né, que é um ambiente que é tão diverso, né, que a gente teria um ecossistema tão propício, né, para ter uma cadeia de investimentos ainda mais sólida, né, e a gente ainda é tão incipiente, e uma iniciativa pioneira como a sua, né, realmente é incrível que você se propôs a criar esse benchmark para que a gente tenha outros gestores, outros investidores com esse mesmo foco. Pessoal, como a Luana convidou a todos, também faço o mesmo convite. Por favor, postem suas perguntas. Quem tiver perguntas, fiquem à vontade. E é porque agora a gente vai começar um pouquinho o bate-papo. Vou chamar aqui também a Ana, o Bruno, depois dessa belíssima apresentação da Luana, para a gente discutir um pouco da experiência de cada um de nós, inclusive também puxar alguns ganchos, né, do que a gente teve aí na apresentação da Luana, para saber como é que a gente cria, né, maior densidade, né, nesse nosso ecossistema de investimentos, quando a gente trata de investimentos inclusivos. Então, assim, acho que eu, particularmente, teria uma primeira pergunta, Luana, eu acho que aí também Ana e Bruno, fiquem absolutamente à vontade também para compartilhar aqui as experiências de vocês, também vale as perguntas para vocês. Mas, assim, dentro desse, como é que funciona, por exemplo, o sourcing, né, dessas empresas, dessas ideias, às vezes, né, porque a gente às vezes nem tem estruturado como empresa, né, mas você tem boas ideias, esses empreendedores, como é que funciona e onde que você vai buscar? Quais são as suas ferramentas de acesso na busca desses empreendedores, Luana? Isso é uma coisa que eu tenho muita curiosidade de entender qual é a densidade, né, disso. O que a gente tem de por exemplo, quando você pensa lá, investimentos agro, né, você tem lá até um espaço que tem em Piracicaba, que é o AgTech Garage, né, que você tem lá para espaço de empresas de inovação no setor agro, né, que tem um viés de tech também. Então, eu queria entender como é que está, se tem alguns agentes já no Brasil, como é que a gente está, como é que estamos concentrados, especialmente quando a gente pensa em diversidade de gênero e equidade racial. São duas coisas que a gente olha. Primeiro, obviamente, existe, se a gente pensar no universo, e se a gente focar só em empreendedores, digamos, negros, né? Porque o fundo também olha mulheres, população LGBTQIA+, e população indígena. Mas se a gente pensar, existe um universo de empreendedores, né? Então, a gente pode ir tanto pela diversidade em termos da demografia, mas a gente também busca a diversidade através da identificação
dos setores onde nós poderemos encontrar empreendedores diversos, uma maior probabilidade, né? Então, existem setores específicos onde a rentabilidade e o setor está em crescimento. O setor está em crescimento, tem uma maior probabilidade de encontrar founders diversos, e existe uma rentabilidade interessante. E entre esses setores, por exemplo, está os segmentos onde existe aí uma segmentação de mercado, é importante, né? Então, os B2Cs, né? Os setores, as fintechs, as edtechs, as agritechs, as edutechs, etc. Todas essas plataformas de tecnologia onde a segmentação do mercado é importante, né? Ou seja, uma fintech que está focada nas comunidades, por exemplo, mais pobres, onde a gente acha onde a gente já sabe que os consumidores precisam ser vistos ou ser recebidos ou ser interpretados com uma linguagem diferente. Então, essa segmentação é importante. A gente sabe que os empreendedores que vêm dessas comunidades também conhecem os problemas intimamente e vão conseguir aí muitas vezes desenvolver soluções muito mais inovadoras e que conseguem dialogar com esse segmento de maneira muito mais, digamos, efetiva. Então, uma coisa é a diversidade do empreendedor, a outra coisa é o segmento onde a diversidade é importante, né? Então, são duas, digamos, duas frentes. Então, nesse âmbito, nós trabalhamos, na primeira, nós trabalhamos com as entidades que têm aí uma grande concentração de afroempreendedores, né? Então, as instituições que trabalham com os afroempreendedores, as instituições que trabalham com a aceleração de mulheres. Então, a gente senta no board de algumas, né, e tem um relacionamento aí muito forte com esse ecossistema de founders diversos, né? Então, e muitas vezes o simples fato de os founders saberem que existe um fundo de private equity que está buscando empreendimentos liderados por eles chegam até nós diretamente, né? Então, a gente já ouviu de muitos founders dizerem, olha, nós recebemos já alguns term sheets, né? Mas a gente realmente gostaria de receber um term sheet de um investidor como a gente, né? Que fala a nossa linguagem, que compartilha o mesmo background com a gente, etc. Então, a gente recebe muita expressão de interesse também, né? Então, acho que são várias estratégias e, obviamente, a gente tem também a estratégia de ir atrás, né? De realmente como a gente tem uma rede muito ampla desse segmento, a gente consegue realmente receber informações sobre o que está dando certo, o que está parecendo promissor, etc. Então nesse sentido, é bem parecido como o que fazem hoje os fundos de private equity, só que operando num ecossistema mais diverso, né? Então, o ecossistema do private equity tem os seus Kendic, etc., os seus clubes, mas a maioria são de pessoas, digamos, homogêneas, não diversas, né? Pessoas brancas, homens. E o nosso ecossistema é um ecossistema diverso, então, em si só, operar nesse ecossistema atrai pipeline e a gente consegue identificar também pipeline. Perfeito. Ana, a gente discutiu, né? A gente falou um pouco da experiência da Unilever, né? Aí nas iniciativas, né? Nos programas de governança, etc. E eu acho que tem um ponto que você falou que não é só hoje para dentro da organização, né? Eu acho que isso é uma coisa muito interessante, que não é... Vocês estão tirando um pouco vocês estão descentralizando isso um pouco, né? Que não é mais só como que eu crio um ambiente mais diverso internamente, como que eu fomento isso internamente e tal. Vocês estão indo de dentro para fora, né? Que eu acho que aquela iniciativa do fundo e tal. Então, eu queria que você contasse um pouquinho, Ana, da experiência da Unilever, se você pudesse falar um pouquinho, inclusive,
até tem uma certa correlação aqui com o universo do que a Luana vem fazendo, né? Então, se você puder contar um pouquinho para a gente, seria muito legal. Eu conheci a Luana, né, na nossa reunião prévia, e para mim é uma aula. Ela falando assim é realmente uma aula. E eu acho que ela traz muito na fala dela, independente do cenário, ela traz muito a questão da busca de parcerias, né, da busca de alianças, ou seja, a gente não faz nada sozinho, seja uma grande empresa como a Unilever, seja um microempreendedor, um microinvestidor, é parceria, né? A nossa jornada de diversidade e inclusão, ela começa há muitos anos, em 2008, foi quando a primeira vez a Unilever intencionalmente colocou meta para mulheres, por exemplo, em cargos de liderança, e nós chegamos nessa meta no Brasil em 2018, né, 50% de mulheres em cargos de liderança, hoje somos 53%, e a Unilever no mundo chegou em 50% o ano passado. E em 2018 também, e por isso que eu acredito muito nessa jornada colaborativa, né, que aos pouquinhos ela vai criando ramificações, ecossistemas, e em 2018, na verdade, a gente assina o primeiro compromisso de inclusão racial com a Faculdade Zumbi dos Palmares, e a gente também adere neste ano à parceria da Iniciativa Empresarial para a Igualdade Racial, né? Isso lá em 2018. E só agora, né, 3 anos, 4 anos depois, é que a gente efetivamente vê ações afirmativas colhendo frutos. Então, para mim, esse é um outro aspecto, né? Tudo que a gente começa agora, a gente vai levar um tempo para colher frutos reais, né? Colher resultados reais. Em 2020, ou seja, 2018, a gente assina esse compromisso, em 2020 a gente traz o IDBR também para perto da gente, e em 2020 também nós criamos o nosso primeiro grupo de afinidade, que começou com 3 estagiárias negras que se olhavam nos corredores da Unilever e não viam iguais. E elas acabaram criando um movimento interno que deram o nome de Afrolever, e hoje esse grupo de afinidade ele impacta várias pessoas dentro da companhia. Ele é um grupo de afinidade que tem voz, inclusive o grupo, essas meninas, essas jovens, a gente tem um case interno que eu posso dividir aqui, que as meninas olharam uma embalagem de um determinado produto e foram na diretora de marketing e falaram, olha, isso aqui não conversa com com a gente, né? Se o produto é para a gente, não conversa. E a gente mudou a estratégia de embalagem do produto por conta de ouvir a voz desse grupo. Hoje somos 5 grupos de afinidade, né? Então a gente tem o Afrolever, tem o Uniproud, tem o UniPCD, tem o Uniman e tem o Humanap também, que impactam mais de 1.000 pessoas na organização, gente de todos os níveis hierárquicos, de todas as áreas, atuando dentro desses grupos de afinidade. E este ano a gente está super feliz, a gente acabou de lançar o Fundo Afrolever, é uma iniciativa com aporte inicial de 17 milhões de reais. Essa é mais, né, uma ação nossa intencional, propositiva, que busca realmente garantir que ao longo do tempo a gente realmente traga equidade, diversidade e inclusão, não só para dentro da Unilever, mas também para fora da Unilever, né? Ele tem uma governança centralizada, ele foi idealizado pelo nosso presidente, o Geraldo Rosinski, o presidente da Unilever Brasil. Ele participa ativamente dessa agenda nossa de diversidade e inclusão. E é lógico que a gente tem parceiros junto com a gente nesse fundo, né? A Faculdade Zumbi dos Palmares, a FOBRAS, Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial e o IDBR também, né? O mais bacana, eu acho que do fundo, é que ele atua em 4 grandes pilares. O primeiro são desenvolvimento de talentos internos, cada vez mais a gente deixar os talentos internos prontos para as oportunidades, sem deixar ninguém para trás.
Hoje a gente tem programas como, por exemplo, o Prontidão. Prontidão é um programa de desenvolvimento dos nossos talentos autodeclarados negros e pardos, para que eles efetivamente participem das oportunidades de carreira. Um segundo pilar são as marcas, né? Então, efetivamente, trabalhar campanhas, oportunidades de desenvolvimento de produtos que gerem inclusão para fora da companhia, né? Para as nossas marcas. E acho que tem dois que são os mais relevantes para a gente nesse momento, né? Que é influenciar a nossa cadeia de fornecedores nessa agenda e influenciar o nosso entorno, as nossas comunidades que estão ao nosso redor e que também podem atuar junto com a gente para o crescimento de um mundo mais diverso, igualitário, com a equidade que a gente efetivamente busca, né? A gente costuma dizer internamente que nós somos uma empresa que está presente em 100% dos lares brasileiros. 100% dos lares é tocado por algum produto que a gente fabrica. É, sim, nossa responsabilidade trazer essa diversidade para dentro da companhia, né? Então, e para toda a cadeia de valor que a gente toca. Então, a gente está bastante feliz. A gente lançou faz 2 semanas, a gente está dividindo aqui mais detalhes em primeira mão com vocês também. Então, é muito bom estar aqui, ouvir a Luana falando num outro cenário, né, num outro ramo, vamos dizer assim, mas ouvindo a mesma essência, né, ouvindo parceria, ouvindo como é que você transforma realmente o entorno, sociedade. É mais ou menos por aí, João. Fico super aberta aí também a perguntas e curiosidades também. Eu tenho uma pergunta também, Ana, já aproveitando, né? Quando você fala dessa questão do fundo, né? Porque eu acho que a gente sempre tem um desafio, e aqui a gente tem, até pela nossa experiência aqui no Tosini Freire, que a gente tem uma governança muito semelhante à de vocês, assim, Ana, quando você fala dos grupos de afinidade, enfim, a gente tem uma pessoa que é responsável e você tem 5 grupos embaixo. Temos uma coordenadora que é a Clara Serva, que a gente tem muito orgulho dela, inclusive, que foi quem efetivamente a gente sempre teve um DNA, né, de bastante diversidade e inclusão aqui no escritório, desde a nossa gênese, vamos dizer assim. Completamos 45 anos esse ano, né? Então temos muito orgulho de sempre termos sido marcados ao longo da história e caracterizados pela questão da diversidade, né? Até nosso comitê executivo, hoje no escritório, de 7 membros, nós temos 4 mulheres, então, uma maioria formada por mulheres. E uma das temáticas, especialmente dentro dessas 5 verticais que a gente tem, eu faço parte aqui, que a gente chama, que nem vocês têm na Unilever, que vocês têm o Uniman, Lever, etc., a gente também tem os nomezinhos que remetem à nossa identidade, né? Que a gente tem o TF Afro, né? Dentro do TF Inclusão, enfim, a gente tem várias iniciativas e eu sou aí o responsável pelo nosso TF Afro, né? Tosini Freire Afro. E, basicamente, um dos grandes desafios, né? Assim, os pilares que a gente tem em termos de plano estratégico, né? E assim, onde está centrada a nossa estratégia quando a gente pensa em diversidade e inclusão, tem a questão da sensibilização, né? A questão de você, em seguida, fazer efetivamente ações afirmativas, né? Que isso tem sempre uma dificuldade, até para a gente saber a extensão do que a gente pode ou não pode nos termos da lei. Até a gente discutiu no nosso briefing, em alguns episódios que a gente teve aí, especialmente no contexto da pandemia, algumas coisas que a gente viu, tanto positivos quanto negativos, né? E que isso é um constante aprendizado. E, por fim, também, como que a gente mantém, né? Como que a gente, além de chamar os talentos, de trazer os talentos para dentro do escritório, como que a gente equaliza as condições, né? Como que a gente cria essas condições? Isso custa, isso tem um custo, né, efetivo. E eu acho muito legal essa ideia do fundo. Então, o que eu queria entender, Ana, assim, dentro dessa tese do que vocês se propuseram a fazer, esse fundo ele tem por objetivo olhar puramente a parte financeira, né, de como que você
cria o aparato para a manutenção dessas pessoas assim, de forma interna, ou ele também tem um viés, vamos dizer assim, de inovação aberta, né? Que seria você também ter um pouco o olhar para um pouco do que a Luana se propõe a fazer na Dima, né? Que é a história de você olhar para empresas que tenham empreendedores negros, por mulheres, ou que tenham algum tipo de interseccionalidade, inclusive, né? Quando a gente pensa na questão da diversidade de forma geral. Então, eu queria entender um pouco melhor essa questão do propósito do fundo, se tem também esse viés. Com certeza, né? Eu acho que tem uma... a gente costuma falar que você não muda a cultura se você não revisa tudo que você faz, né? Você precisa falar o que você quer e você precisa rever os seus processos, né? Porque se você fala que você quer ser mais inclusivo e você não coloca signos, né? Se você não coloca atributos que garantam isso, você nunca vai ser inclusivo, né? Então, acho que o primeiro ponto é esse, né? A disposição e a intencionalidade de revisar os nossos processos internamente. Então, ele passa, sim, não só por uma agenda de deixa eu ver quantas mulheres você tem em cargo de liderança, mas passa também, a hora que eu vou na minha cadeia de fornecedores, passa também por eu entender como é que eu te ajudo, como é que eu crio essa ponte para você também, né? Como é que a gente pode crescer junto aqui, né? Falando um parênteses, né? Falando de inclusão produtiva de jovens, por exemplo, a gente está agora começando a chegar na nossa cadeia de valor, dos nossos fornecedores agora em 2022. É justamente ajudar, falar, olha, eu tenho aqui 440 jovens, você tem oportunidades aí, como é que a gente trabalha junto para garantir que esses jovens cresçam, esses jovens tenham oportunidade? Na inclusão, no fundo, é da mesma forma. É divisão de conhecimento, é divisão de oportunidades, é sentar para discutir oportunidades comuns, é criar uma agenda realmente produtiva mesmo, quando a gente fala em termos de diversidade de gênero, de inclusão racial, de orientação sexual. Usar a nossa influência como um grande contribuinte, um grande alavancador daqueles que talvez estão patinando, daqueles que talvez não estão seguindo em frente. Acho que tem um ponto importante, inclusive nessa sua fala, Ana, que eu acho que isso, né, acho que é o maior desafio, né? Quando você pega, tem uma correlação hoje, infelizmente, por todo o histórico que a gente teve, especialmente no Brasil, onde a gente teve um sistema econômico centrado no trabalho escravo, né? Foi um sistema que, infelizmente, é um sistema político que funcionou por muito tempo, né? Quando você olha para a nossa história. Então, isso gerou, ao longo de todos esses anos, né, uma correlação entre ser pobre, né, você estar numa situação social menos privilegiada, sendo negro, né? Isso é muito comum aqui no Brasil e tem até um viés inconsciente das pessoas, né? Acho que de forma geral, acho que até a gente está num processo de desconstrução, né? E todos nós, eu acho que de maneira geral, né? E uma coisa que me chama a atenção, especialmente, Ana, acho que isso é um dos grandes desafios que a gente tem aqui, inclusive no escritório, que é essa questão de propiciar a equidade, efetivamente, né? Porque o fato de você não ter tido as mesmas oportunidades ao longo da sua vida, né? Então, assim, eu não posso simplesmente chegar e olhar para um profissional que eu estou tentando incluir na minha organização, que, enfim, a gente tem lá pessoas que têm formação em escolas privadas, né, em faculdades, curso de línguas, experiência fora, acesso a questões até culturais que às vezes têm um custo para isso, né? Que isso também é muito importante para a formação do ser humano. Então, a gente tem uma visão, acho que aqui dentro, e é isso que eu vejo, que eu acho legal, essa questão do fundo, especialmente dito, propriamente dito,
de como que você cria a base de apoio para você gerar equidade, né? Para você poder efetivamente ter as condições para justamente, cara, aqui você vai ter, essas pessoas vão ter um curso de inglês XYZ, tudo aquilo que elas não tiveram, né? A gente tem essa função, né? Ao empregar as pessoas, trazer as pessoas para dentro da nossa organização, né? Às vezes, do tipo, se a pessoa usa, às vezes, transporte público, que quer que seja, criar as condições, inclusive, com apoio financeiro para que isso seja viável, né? Então, isso eu acho que é um grande benchmark, assim, né, efetivamente. Se você me permite dar um exemplo muito real, assim, prático, né? Nós temos o programa Trainee há 54 anos. Existe o programa Trainee, é o programa que forma os futuros líderes da organização. Em 2019, nós começamos um processo de talento está em qualquer lugar. O talento não está só nas universidades XPTO. Talento está em qualquer lugar. Então, nós tiramos a preferência de faculdade da inscrição. Ano passado, nós tiramos necessidade de idioma. Ano retrasado, a gente já tinha tirado necessidade de idioma. Nós tiramos para o nosso programa de estágio e para o programa trainee, tanto universidade quanto necessidade de idiomas. Nós tivemos 87 mil inscritos. 87 mil inscritos. Isso é incrível. Foi um marco histórico na história da companhia mesmo, né? 30 e tantos mil de estagiários e 54 mil para as vagas de trainee, né? É óbvio que a gente, no total, entre trainee e estagiário, a gente teve 150, 160 vagas, e eu tive que falar não para um batalhão de jovens, né? Esses jovens que chegam na companhia, eu sou responsável por garantir que eles estejam prontos para as oportunidades futuras, seja em termos de inglês, seja em termos de mentoria. Nós concluímos ontem um programa de mentoria que a gente vem fazendo, que faz parte do programa de prontidão de pessoas negras da organização, né? Pessoas que nunca tiveram oportunidade de ter um mentor da companhia. Então, assim, mentoria, o programa de prontidão é um programa de desenvolvimento, tirar, né, essas etiquetas, esses rótulos, e descobrir os talentos onde quer que eles estejam. Isso faz parte de todas as nossas políticas, que é isso que eu falei para vocês, né? Não basta só a gente dizer que a gente quer ser mais inclusivo, a gente precisa fazer, e a responsabilidade de fazer é nossa. Mudar os nossos processos seletivos, abrir oportunidades para que as pessoas cheguem às oportunidades, faz parte do trabalho desse fundo também. Muito bom. E com metas muito claras, né? Eu acho que esse é o mais importante. Ano a ano, a gente tem metas muito claras, né? Que eu acho que é bem o que a Luana falou, né? Não é por ética, não é porque não é isso. É porque realmente, assim, teve gente que ficou para trás. E nós somos uma organização que está em 100% dos lares. Não podemos. A gente tem responsabilidade de trazer todo mundo para as mesmas oportunidades, né? Então, acho que esse é o grande fio condutor do fundo. E fazer isso para as nossas comunidades, fazer isso para os nossos fornecedores, faz parte dele também. Que eu acho que isso é muito legal, né? Assim, acho que essa distinção, né? Que às vezes a gente tem dentre os mitos, né? As pessoas confundem muito impacto, inclusão com filantropia, né? E também, às vezes, com uma coisa protocolar, né? E não é do tipo, eu preciso mostrar para o meu investidor que eu sou inclusivo. Não, eu preciso fazer, né? Eu acho que tem uma questão, inclusive, de retorno financeiro, até que a Luana explorou bastante isso na apresentação dela, que até precisa desmistificar isso, né? Até uma das máximas, né? Quando a gente tem na questão de diversificação de investimentos, é um negócio que a diversidade sempre teve de alguma forma próxima, né? Então, por que não, quando a gente pensa diversidade de gênero, de orientação, enfim, de racial e etc. E aí eu queria tocar num ponto interessante também, aí já chamando o Bruno também, porque acho que isso, ainda mais num país de proporções continentais, como o Brasil,
para você ver como até, às vezes, quem está no eixo Rio-São Paulo, por exemplo, né, que eu sou aqui de São Paulo, é uma coisa que a gente também tem que ter um pouco essa conscientização até da questão do regionalismo, né? E eu acho que isso também é um outro... E aí é aquilo que a Luana vinha dizendo, né? Que a gente tem um ambiente, é quase um laboratório, o Brasil, né? A gente poderia explorar tão melhor, assim, poderia ter gente que com muito mais apetite, porque isso tem um espaço gigantesco para retorno. Então, assim, Bruno, que eu queria que você trouxesse para a gente, falar um pouquinho da experiência da Cedro, tua experiência com a questão, né, de vocês terem foco em investimentos, até por estar em Brasília, né, que eu acho que isso é muito bacana, que já é um diferencial. Então, você contar um pouquinho aí da jornada de vocês também, acho que é Tá legal. bom. Bom, bacana. Vamos lá. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Bom, a Cedro Capital, quer dizer, a gente, ao longo do debate aqui, né, foram explorados várias questões aí em relação à diversidade de gênero, raça, né, classe social, etc. E a gente vem trazer aqui para o debate uma dimensão um pouco diferente, que é a diversidade geográfica, né? O que acontece na prática, quer dizer, a Cedro Capital é uma gestora sediada em Brasília com foco de atuação do que a gente chama aí da região central do Brasil, né? Então, a gente fica fora aí do eixo Rio-São Paulo, né? Então, de alguma forma, somos minoria, né, dentro do segmento aí de Venture Capital e Private Equity. Hoje, se você buscar lá a relação de membros efetivos, né, da BVCap, a gente vai ter lá em torno de 110, 120 membros efetivos, e talvez a Cedro Capital seja a única gestora de toda a região centro-oeste, né, que é membro lá da BVCap. Existe uma concentração, né, muito grande de capital. Então, a contribuição que a gente traz aqui para o debate, né, é essa questão da diversidade geográfica. E aí, linkando um pouco com a história da Cedro, né, há cerca de uns 8, 9 anos atrás, que é mais ou menos a idade da gestora, a gente se fez a seguinte pergunta, né, para onde vai, né, o dinheiro, para onde vai os recursos da indústria de Venture Capital e Private Equity no Brasil? Né? E aí a gente foi, na época, fizemos um estudo amplo, enfim, e a gente chegou a uma conclusão de que a maior parte desses recursos, né, vão para São Paulo e depois Rio de Janeiro, né? E aí, compartilhando, eu vou compartilhar aqui a minha tela, só para trazer um pouco da numerologia e de gráfico, para vocês terem um pouco de sensibilidade, né, do que é isso. Deixa eu compartilhar aqui. Estão vendo bem minha tela aí? Está vendo, João? Minha tela está aparecendo bem? Está aparecendo bem para mim, Bruno. Bacana, legal. Então, quando a gente fez essa pergunta, né, para onde vão os recursos, né, da indústria de Venture Capital e Private Equity no Brasil, a gente chegou nesse gráfico aqui na parte superior, né? Você tem São Paulo e Rio de Janeiro praticamente 75%, né, sugando aí cerca de 75%, 3/4 dos recursos da indústria, né? Em seguida Minas. E quando a gente olhava para mercados mais maduros, que é o caso aí dos Estados Unidos, né, a gente via uma distribuição de capital mais equânime, né? Não existe essa concentração tão grande como existe no Brasil, né? Então, no Brasil, você tem 3 estados que concentram 80% dos recursos, e nos Estados Unidos, para você chegar nesse nível de concentração, né, de 80%, dos recursos da indústria, você tem que estar em 20 estados, né? Então, com base nesse diagnóstico, a gente estruturou o primeiro fundo de Venture Capital da região do Brasil Central, né, chamado FIP Venture Brasil Central. Esse fundo já fez 19 investimentos, já teve 4 saídas, né, 4 exits. A gente está hoje com 15 empresas no portfólio, e são todas empresas dessa geografia, né, que eu mencionei aí.
Estado de Goiás, Minas, Distrito Federal, etc. É por aí que a gente navega. E um ponto interessante, quer dizer, para trazer, vou parar aqui a tela, um ponto interessante aqui para a gente trazer para o debate, quer dizer, quando a gente se fez essa pergunta, né, a gente também, obviamente, fez um mapeamento da atividade econômica, né, de cada uma das geografias, porque, em tese, onde você tem atividade econômica acontecendo, né, onde você tem PIB, de alguma forma, o dinheiro do Venture Capital e Private Equity tem que andar mais ou menos junto, né? Não tem muito sentido você ter uma região que você tem muita atividade econômica, muita produção de riqueza, e você não ter investimentos ali na modalidade de Venture Capital e Private Equity. E o que a gente observou é que existia efetivamente um hiato, né, na indústria de Venture Capital brasileira. Essa geografia em que a gente atua, ela corresponde aí a cerca de 15%, 20% do PIB, e era, enfim, 1%, né, do investimento de Venture Capital, 2%. Então, basicamente, a gente se aproveitou aí de uma arbitragem, né, de uma assimetria de mercado, para montar, enfim, o portfólio do fundo, né? Então, a maior parte das nossas investidas, né, são, enfim, empresas em que a gente também, pelo fato do pioneirismo e etc., normalmente a gente não participa de processos concorrenciais, né? Então a gente costuma brincar, costuma falar que se essas empresas, né, que a gente investe, que estão fora do eixo Rio-São Paulo, elas estivessem no eixo Rio-São Paulo, né, tivesse com um escritóriozinho lá no Cubo, qualquer coisa parecida, seriam outros valuations de entrada, né? Certamente o valuation seria um processo competitivo muito mais forte. Então, de alguma forma, o que tende a trazer, enfim, um maior retorno potencial, né, para os investidores. Então, essa fotografia era uma fotografia aí de 6, 7 anos atrás, né? De lá para cá, obviamente o mercado, enfim, cresceu, a região atraiu aí outros fundos, até de fora, enfim, hoje a gente já vê uma realidade de algumas empresas aqui da região também recebendo investimento de fundos sediados em São Paulo e em outras localidades. E a gente acredita, né, que a tendência, né, de médio e longo prazo é parecer um pouco com aquela figura dos Estados Unidos ali, né? Na medida em que a indústria brasileira de Venture Capital e Private Equity tenha um amadurecimento, né? O capital ele vai estar mais pulverizado ao longo do território, né, obedecendo uma proporcionalidade de atividade econômica, né? Porque não tem sentido nenhum você ter uma região geográfica em que você tem muita pujança econômica e etc., e não tem investimento de Venture Capital e Private Equity, né? É um hiato, enfim, uma assimetria de mercado aí a ser capturada. Então, acho que é um pouco isso. A nossa experiência, enfim, tem sido bastante positiva. Estamos aí levantando um segundo fundo. Esse primeiro fundo ele já está no período de desinvestimento. Estamos lançando aí um segundo fundo, que aí é uma temática um pouco diferente, né? É uma temática ligada à GovTechs. Pelo fato da gente estar em Brasília, né? Esse segundo fundo ele tem a ver com empresas e startups que de alguma forma tangenciam as verticais aí de governo, então saúde, educação, mobilidade urbana e etc. É um fundo que a gente lançou em parceria com uma gestora de São Paulo, né, chamada Capital. Um abraço aí ao pessoal da Capital, se alguém tiver enfim, escutando aqui. Renato, Adriano, enfim, toda a turma. E é isso, tem sido uma jornada, enfim, positiva, bastante proveitosa, e a gente espera que ao longo do tempo a gente, enfim, fortaleça mais e que o capital, né, no Brasil esteja mais disperso aí, ao longo do território, assim como a gente já
encontra, né, esse mesmo fenômeno em mercados mais maduros, né, mais desenvolvidos. Muito bom, Bruno, muito bom. Pessoal, de novo aí convidando a todos, quem quiser fazer perguntas, curiosidades, enfim, porque se ninguém for fazer, eu vou fazendo as perguntas. Bruno, então uma coisa que eu queria saber de você um pouco tem até um pouco a ver com a pergunta que eu fiz no início, né, para a Luana, né, da parte de sourcing mesmo, né? Porque até, de novo, assim, quando você pega um ambiente como São Paulo, ou até mesmo Rio de Janeiro, você tem um monte de gestor, inclusive, que está lá no Rio, né, ainda, apesar de ser um mercado já hoje, né, comparável com São Paulo, já bem menor. Como é que vocês acessam essas empresas, né, nesses fora do eixo, vamos dizer assim? Porque eu sei que também acaba que, às vezes, essas empresas mesmo, elas vão para... né, contratam assessores em São Paulo, né? Você tem essas questões. Mas, assim, se tem alguma coisa que é feita de forma diferente dos canais que a gente costuma ter, inclusive a BVCap é um excelente canal por falar nisso, mas eu não sei, se você acha que teria que ter algo a mais, como que também agentes, assim, como a BVCap, a BIME, etc., como que a gente conseguiria também fomentar isso de uma forma um pouco mais estruturada, né? Você ter esse olhar para o regionalismo. A gente participa, né, enfim, dos fóruns da BVCap, a gente está muito conectado aí no ecossistema, enfim. Somos uma referência também para as empresas de M&A e advisory, que também nos enviam aí as informações, etc. Mas o que a gente procura fazer na questão do sourcing é ter um sourcing ativo, né, e chegar antes, né, tentar beber água limpa, né? Então, a gente tem as nossas metodologias aqui proprietárias de pesquisas, né, baseados, enfim, numa série de atributos, em que a gente procura fazer a identificação dessas companhias, né, antes vamos dizer, do fundraising formal, né, antes das empresas contratarem um advisor e bater mercado, né? Então, e pelo fato da gente ser um player praticamente único, né, aqui na região centro-oeste, né, de novo, hoje, na relação de membros lá da BVCap, eu acho que, pelo que eu tenho conhecimento, a Cedro Capital ela é a única gestora de toda a região centro-oeste, né, membro, lá entre os grupos de membros efetivos. A gente acaba que é um pouco para-raio, né, aqui na região. Então, de alguma forma, grande parte das oportunidades, enfim, das empresas locais dessa geografia batem aqui na porta, né? A gente enfim, recebe pitches, mas eu acho que o principal ponto é pelo fato da gente ter um foco geográfico assim muito bem definido, né, uma área muito bem delimitada e tal, a gente consegue enfim, ser um pouco mais proativo e tentar, através dos nossos mecanismos aqui de pesquisa, enfim, toda a equipe aqui de research, etc., a gente consegue chegar antes, né, nas empresas. Identificar aquelas empresas que estão efetivamente tracionando, tendo um posicionamento ali diferenciado, fit produto-mercado, etc., e tentar abordá-los antes e concretizar as transações, né? Acho que é um pouco isso. Maravilha, Bruno. Bom, pessoal, a gente já está super próximo aí do nosso encerramento, uma pena, porque é sempre um prazer. Primeiro, estar aqui na BVCap e também, além de tudo, falando desses temas, né, que eu gosto tanto, particularmente. Então, eu queria agradecer a todos vocês, Luana, Bruno, e Ana, e a todos aqueles que nos acompanharam. A BVCap, mais uma vez, muito honrado com o convite. Obrigado a todos. E assim a gente encerra. Okay, obrigado. Obrigada a você. Obrigada. Pode falar. Obrigada, João. Obrigada pela conversa fantástica, pela aula da Luana, os insights da Ana Paula, do Bruno. Já fica aqui o convite para uma segunda parte desse bate-papo, que eu acho que a gente precisava de mais tempo. Agradecemos também a todos os palestrantes da semana e a cada um de vocês que participaram, se conectaram.
das discussões e desse movimento. Uma boa noite a todos e até breve. Até breve, pessoal. Obrigado a todos aí. Um abraço. Paulo.